Salve, galerinha da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo uma nova aula de matemática aí, né, sobre um novo assunto. E como eu disse semana passada, né, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar aí o curso de Geometria Analítica, tá? Então vamos colocar aqui Geoanalítica. Basicamente, o estudo da geometria analítica, né, ele vai misturar geometria com funções, com álgebra, né? E a gente vai trabalhar muito com plano cartesiano, com pontos, retas, né? Vamos aprender sobre circunferência também, qual que é a equação de uma circunferência. Vamos aprender também sobre cônicas, né? Que são aí elipses, hipérboles, parábolas. Acredito que vocês já tenham visto, né? No ensino médio, algumas coisas sobre isso. Ainda mais quem está no terceirão aí da vida, ou já passou do terceirão. Se eu me lembro bem, geometria analítica é um assunto que a gente estuda no final do segundo ano do ensino médio, né? Então, provavelmente todo mundo já deve ter visto um pouquinho. Bom, pessoal, esse curso eu vou me basear no volume 7 do IESE, que é o volume de geometria analítica, tá? Ele é curto, é um livro curto. Ele tem 8 capítulos, tá? E eu tô pensando aí em dividir esse curso em 4 sexta-feiras, né? Então, hoje eu vou dar o capítulo 1 e 2, semana que vem o 3 e o 4, depois o 5 e o 6, depois o 7 e o 8, tá? O capítulo 1, ele trata sobre plano cartesiano, e o capítulo 2 trata sobre equação da reta. Então, hoje a gente vai falar sobre retas e plano cartesiano, tá? Semana que vem, a gente vai falar sobre o capítulo 3, que é sobre teorema angular. Então, já que hoje a gente vai falar sobre retas, semana que vem a gente vai falar sobre inclinações, sobre ângulos que essas retas têm, tá? De maneira analítica, né? De maneira algébrica. A gente também vai estudar a distância do ponto à reta na aula da semana que vem, né? Aí, na terceira sexta-feira, a gente vai estudar sobre circunferências. E na última sexta-feira, que é vai ser a nossa última aula de geometria analítica, né? Na quarta sexta-feira, a gente vai estudar sobre cônicas, beleza? Que é hipérbole, elipse, parábola, e aí a gente fecha o livro e tudo que a gente tem que estudar de geometria analítica, tá bom? O que a gente vai usar nesse curso? A gente vai usar um pouquinho de trigonometria, tá bom? Principalmente quando a gente for trabalhar com ângulo, porque, por exemplo, você vai calcular uma tangente. E para você achar o ângulo, você vai ter que usar aí um arco tangente, né? Então, a gente vai pegar alguns conhecimentos de trigonometria para aplicar aqui na geometria analítica. Então, é bom estar sabendo legal trigonometria. A gente também vai usar um pouquinho de matriz, nada muito aloprante, não. A gente vai calcular alguns determinantes 3x3 e para por aí, tá? E geometria analítica vai ajudar muito vocês na matéria de complexos, tá bom? Porque basicamente a gente vai trabalhar com um plano cartesiano x e y. Lá na matéria de complexos, a gente trabalha com um plano cartesiano real imaginário, né? Então é a mesma coisa. Por exemplo, a gente vai aprender aqui circunferência. Circunferência você pode aplicar nos complexos, né? Se você pegar aí um número que tem módulo 2, quais são os números que tem módulo 2? Quais são os números complexos que tem módulo 2? São os números que estão dispostos, né, a 2 unidades de distância da origem do sistema cartesiano. Então, se você pegar aí pontos que estão a 2 unidades da origem, vai formar uma circunferência de raio 2, né? Então, o que a gente aprender aqui em geometria analítica também dá para aplicar lá em complexos, beleza? Então, esse é um curso bem legal. Eu deixei esse curso de geometria analítica para dar no final, né? Porque ele meio que junta algumas coisas, então não é um curso muito legal de se começar, né? A gente estudou primeiro trigonometria, depois geometria plana, geometria espacial, e agora sim que a gente está estudando a última geometria, né? Que é a geometria analítica,
Tranquilo? Bom, então essa é as primeiras coisas que eu queria falar para vocês aí acerca do curso, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui estudando o capítulo 1, que é o capítulo sobre coordenadas no plano cartesiano, né? Ou coordenadas cartesianas no plano. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, sobre plano cartesiano. Plano cartesiano nada mais é do que um plano determinado por dois eixos, né? O eixo x e y, perpendiculares em uma origem, né? Então você vai pegar aqui um ponto, que vai ser a sua origem. Você vai pegar dois chamados eixos, né? Perpendiculares aí, o eixo y e o eixo x, né? E esse plano que eles determinam no espaço, ele é o nosso plano cartesiano, beleza? E se você pegar um ponto P presente nesse plano, né? Ele vai ter coordenadas associadas a ele, né? Então, ele vai ter aqui essa coordenada x e ele vai ter aqui também essa coordenada y, que vai ser as coordenadas desse ponto, né? Então, por exemplo, o x pode ser 2 e o y 3. Então, ele está localizado a 2 na direita e 3 acima, beleza? Aí vai ser o ponto 2, 3. Então, nada de novo aqui, tá? Só tô dando uma revisada. Eixo horizontal é o chamado eixo das abscissas. Eixo vertical, chamado eixo das ordenadas. Beleza? Esse xzinho aqui, ó, é a abscissa do ponto P. Esse yzinho é a ordenada do ponto P. Beleza? Aqui, então, é a origem do plano. E, basicamente, é isso aí que a gente tinha para falar, né? Aí a gente tem os quadrantes também, né? O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá? Primeiro quadrante, XY positivo. Segundo quadrante, X negativo, Y positivo. Terceiro quadrante, todo mundo negativo. E quarto quadrante, X positivo, Y negativo. Beleza? Maravilha. Bom, pessoal, então vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa aqui. E o primeiro assunto que a gente fala em geometria analítica, né, depois de explicar direitinho o que é o plano cartesiano, só que eu passei rapidinho por isso aqui porque vocês já sabem, estão cansados de ver isso aqui, né? Mas o primeiro assunto que a gente fala em geometria analítica é sobre distância entre dois pontos, tá? Então, a gente vai ter aqui um plano cartesiano, x e y, né? O plano cartesiano, geralmente, a gente representa como, tipo, x, o, y, né? Que x, o, y, que seria o seu sistema de eixos. E você representa o plano com isso. Bom, pessoal, a gente vai ter aqui um ponto A e a gente vai ter aqui um ponto B. E eu quero saber qual que é a distância entre esses dois pontos. Ou seja, eu quero saber quanto vale essa medida aqui em azul. Tá? Essa medida em azul a gente representa por D a B. Né? Ou seja, a distância de A até B, ou a distância de B até A. Beleza? E a gente quer saber o valor dessa medida. O que a gente sabe? A gente sabe que o ponto A ele tem coordenadas XA, YA. Né? Então, a abscissa do ponto A aqui é XA, a ordenada do ponto A aqui é YA. E da mesma forma, o B ele tem essas coordenadas, né? A XB, YB. Então, esse daqui é o nosso XB e esse daqui é o nosso YB. Beleza? Então, aqui você vai ter um ângulo de 90. E para a gente calcular a distância entre A e B, entre esses pontos, a gente vai analisar então esse triângulo retângulo que apareceu, cuja a hipotenusa
é a distância que a gente quer. Esse cateto aqui de baixo, ele vai ser a medida daqui até aqui, que é a medida de xb menos a medida de xa. xb menos xa. Enquanto que esse cateto aqui da esquerda, ele vai ser o YA menos o YB. Tranquilo? E para a gente calcular, então, a distância entre esses dois pontos, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, em que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? E com isso, a gente chega, né, à famosa formulinha que dá a distância entre dois pontos, né? Porque a distância entre dois pontos ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E aí você passa o quadrado para o outro lado como raiz, tá? Então, essa daqui é a primeira fórmula. Professor, precisa decorar isso aí? Eu nunca decorei, tá? Eu acho que é muito mais intuitivo você, de acordo com o problema, né? Por exemplo, o problema deu que o A é... Ó, o problema deu que o A é o ponto 1,6 e o B é o ponto 3,7, tá? Então, ou você pode aplicar a fórmula, né? E aí você vai descobrir que a distância entre A e B vai ser a raiz. Ó, aí você vai pegar a diferença dos x's. Mas, professor, eu vou fazer 1 menos 3 ao quadrado ou 3 menos 1 ao quadrado? Tanto faz, tá bom? Tanto faz porque 1 menos 3 é menos 2, que ao quadrado dá 4. Enquanto que 3 menos 1 é 2, que ao quadrado dá 4, tá, pessoal? Então, tanto faz a ordem que você coloca as suas coordenadas aqui. Você poderia ter colocado xa menos xb mais ya menos yb. Ou até mesmo xa menos xb mais yb menos ya. Como esses termos estão ao quadrado, não importa o sinal que vai dar o resultado dessa subtração, portanto, não importa a ordem. Beleza? Mais 6 menos 7 ao quadrado. Então, a distância entre esses dois pontos aqui, ó, vai ser a raiz de 1 menos 3 menos 2 ao quadrado, 4. 6 menos 7 menos 1 ao quadrado, 1. Então, a distância entre A e B vai ser raiz de 5. Tá? Aí, como eu falei, eu não acho que isso aqui é uma fórmula que vocês devem esquentar a cabeça para decorar. Porque, olha só, você vem aqui, rapidinho você desenha o ponto A, né? Ele é o ponto 1,6. E o B é o ponto 3,7. Tá? E aí você tem esse triângulozinho aqui, ó. Esse cateto vale 2 e esse cateto vale 1. Tá vendo? E aí o Pitágoras vai te dar o raiz de 5 aqui. Então, assim, não é uma fórmula, assim, muito para se decorar. Só se tiver sobrando espaço aí, tá? Senão, você pensa um pouquinho e você consegue fazer o Pitágoras tranquilamente. Beleza? Vamos fazer um exercício, galera? Eu quero que vocês calculem para mim a distância entre esses dois pontos. O ponto A, que é dado por menos 2, 5. E o ponto B, que é dado por 4, menos 3. Tá bom? Pausa o vídeo aí e tenta encontrar essa distância. Bom, pessoal, então a distância vai ser a raiz. Aí, ó, muita atenção aqui, tá, pessoal, com o sinal. Menos 2 menos 4 dá menos 6, né? E não 2. Porque pensa, ó, o 4 tá aqui e o menos 2 tá aqui. Qual que é a distância do ponto menos 2 até o ponto 4? É 6. Tudo bem? E não 2. Porque o 2, como ele é negativo, ó, a gente vai fazer 4 menos menos 2. Aí a distância vai somar. Tá? Então, só atenção aí com sinais para vocês não errarem sinais, né?
Porque é muito fácil você pegar aqui, 4 menos 2 é 2, 2 ao quadrado é 4, aí já tá errado, tá? Tem que fazer 4 menos 2, que vai dar 6, ou menos 2 menos 4, que vai dar menos 6, dá na mesma. Somado com 5 menos 3 ao quadrado. Então, a distância vai ser a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar 100. Então, a distância entre esse ponto e esse ponto é 10 unidades. Beleza, galera? Muito bem. Então, primeiro assunto aí, né, concluído. Falamos sobre distância, né, entre dois pontos. Bom, pessoal, próximo assunto aqui. O próximo assunto é a condição para alinhamento de três pontos. Condição para alinhamento de três pontos. Então, eu tenho os pontos A, B e C. Como é que eu faço para saber se esses pontos eles estão em uma mesma reta, né? Essa é a pergunta que a gente quer saber, tá bom? Esse assunto aqui, pessoal, eu olhei, né? Ele tá no edital da AFA. Eu só tô abrindo aqui o edital da AFA. Ó, geometria analítica, né? Eu vou ler para vocês aqui os editais, né? Só deixa eu terminar de abrir aqui. Geometria analítica. Aqui, ó. É o da SpaceX, né? Ele fala que você tem que saber o que é um ponto, o que é um plano cartesiano, você tem que saber a distância entre dois pontos, você tem que saber o ponto médio, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, e a condição de alinhamento de três pontos, tá? Então, isso aqui que eu vou passar agora, a SpaceX cobra. A AFA. A AFA cobra coordenadas cartesianas no plano, que é a aula de agora, né? Ela cobra distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento de três pontos, mediana e baricentro, tá? A gente vai estudar essas coisas aí, mas a AFA também cobre isso aqui, tá? EAR. Trigonometria, geometria analítica, ó. EAR cobra ponto médio, baricentro, distância entre dois pontos, área de triângulo, condição de alinhamento. Então, todos os editais eles cobram essa condição de alinhamento, tá? Que eu vou passar aqui agora. Se você tem três pontos, você tem aqui o ponto A, que é XA, YA. Você tem o ponto B, que é XB, YB. E você tem o ponto C, que é XC, YC. Beleza? Se você tem, então, esses três pontos, eles vão ser colineares A, B e C. Colineares C e somente C. Esse determinante aqui, ó, XA, YA, XB, YB e XC, YC, 1, 1, 1, se ele for igual a zero.
Tudo bem? Então, se isso aqui acontecer, você tem uma condição de colinearidade, tá? Por quê, né? Tipo assim, a demonstração completa disso aqui, pessoal, tem aqui no IESE, tá? Eu não vou fazer a demonstração completa disso, mas se vocês quiserem consultar, tem aqui no livro, tá bom? Mas por quê, né? Se 3 pontos estão na mesma reta, pessoal, se 3 pontos estão na mesma reta, você consegue encontrar um terceiro ponto, por exemplo, você consegue encontrar o ponto C através de uma combinação linear entre A e B, tá? Pelo fato de eles estarem na mesma reta, isso é possível. Você consegue achar o C por uma combinação linear entre A e B. Você consegue achar o A por uma combinação linear entre B e C. E a mesma coisa para o B, tá bom? Então, quando você consegue fazer combinação linear entre filas de uma matriz, o determinante dela é zero, né? Lembra dessa propriedade lá? Então, por exemplo, se você pegar 2 vezes o A e somar com o B e der o C, significa que o C ele é uma combinação linear do A e do B, e, portanto, o determinante da matriz vai ser imediatamente zero, tá? Se o seu terceiro ponto está fora da reta, não tem como você calcular ele através de uma combinação linear dos outros dois. Isso vai fazer com que o seu determinante dê diferente de zero, tá bom? Justamente porque se ele fosse colinear, seria possível encontrar ele por meio de uma combinação linear e logo o determinante seria zero, tá bom? Aí, tem o passo a passo aqui no livro, tá? Se vocês quiserem ver. É que é 1,5 página de demonstração e eu não vou perder tempo de aula com isso, tá? Porque o que interessa pra gente no final das contas é a aplicação prática disso imediata, tá bom? Não sei se vocês já viram, né? Mas existe uma maneira de se calcular a área do triângulo dado os 3 pontos. Então, se você tem 3 pontos assim, se você colocar aqui os seus pontos em uma matriz e calcular o determinante, né? Se eu não me engano, dividindo por 2, você tem a área do triângulo dados os 3 pontos, né? A gente vai estudar isso aí. Mas se os seus pontos são colineares, é como se você tivesse um triângulo de área zero. Massa. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Tá? Eu tenho 3 pontos. Eu tenho o ponto -1, 1. Eu tenho o ponto 1, 3. E eu tenho o ponto 7, 9. Beleza? E eu quero saber se esses pontos são colineares. Então, o que eu faço? Eu vou montar essa matriz aqui, -1, 1, 1, 3, 7, 9, 1, 1, 1, e eu vou calcular o determinante dela. Beleza? O determinante dessa matriz, ó, vai ser -3, mais 9, mais 7, menos 21, aí menos 9 com menos mais 9, menos 1. Então, 9 mais 9, 18, mais 7, 25. Menos 21, menos 1, menos 22, menos 3, menos 25. Tá? Então, esse determinante aqui deu zero. Então, significa que esses pontos aqui, ó, A, B e C, são colineares. Beleza? Não sei porque eu coloquei um índice aqui. Ó, então essa é a ideia, tá bom? Se o determinante dos pontos aqui for igual a zero, significa que seus pontos são colineares. Beleza? Professor, então quer dizer que esse ponto C, eu consigo encontrar ele através de uma combinação linear de A e B? Sim, você consegue, tá bom? O ponto C
que é 7, 9, ele vai ser aí um A, que multiplica as coordenadas do ponto A, somado com um B, que multiplica as coordenadas do ponto B, né? Então, você vai ter aqui que 7 é menos A mais B, e que 9 é A mais 3B. Resolvendo esse sistema, você acha o A e o B, né? Se a gente resolver esse sistema aqui, ó, vamos somar as duas equações, vai dar que 16 é igual a 4B. Então, B é 4, e o A vai ser menos 3, né? Então, se você pegar o seu ponto B, multiplicar as coordenadas dele por 4, e somar com as coordenadas do ponto A multiplicadas por menos 3, olha só o que você vai encontrar. 7, 9. Isso significa que se você pegar o A, multiplicar por menos 3 e o B por 4 e somar, ou seja, se você faz uma combinação linear, deixa eu mostrar para vocês aqui a matriz, ó. Né? Essa primeira linha, ó, se você multiplicar por menos 3 e essa segunda linha aqui, se você multiplicar ela por 4 e somar as duas, você chega na última linha, né? Que é a linha do ponto C. Ou seja, o determinante tem que ser 0, tá? Porque justamente se você consegue chegar numa terceira linha através da combinação linear das outras duas, você tem uma condição de determinante nulo. Massa? Ok. Bom, pessoal, vamos partir aí para a próxima parte da aula, que a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse primeiro capítulo aí do IESE.